Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar à imagem do futebol num dia em que o Internacional, no dia anterior, ontem, encaminhou a classificação para a Libertadores da América, fase de grupos. E o Grêmio, com o empate, confirmou também a presença na Libertadores da América, pelo menos no G6. O Grêmio que já está no G4. Foi, nesse sentido, um bom empate com o São Paulo. Ruim porque estava ganhando o jogo. Não sai aquele gol contra do Michel, o Grêmio ia sair vencedor lá do Morumbi, porque o São Paulo está fedendo de ruim, mas ainda pode chegar lá o São Paulo. São 2 jogos em casa, 2 jogos fora, com dificuldades quase que diretamente proporcionais para Grêmio e São Paulo, mas o Grêmio fazendo exatamente a mesma coisa que o São Paulo, e é assim mesmo como eu estou falando. O Grêmio vai ficar entre os 4 melhores. Por exemplo, se o Grêmio fizer 6 pontos, não pode ser com 1 vitória e 3 empates. Não pode. Por quê? Porque o São Paulo pode ganhar 2 e empatar 2. E aí vai para o saldo de gols e aí vai o imponderável. Então, pode até dar certo. O Grêmio pode ganhar, porque o Grêmio tem um saldo superior ao São Paulo, se não estou equivocado. Até vou conferir aqui na classificação. Pode ser. Se o São Paulo ganhar 2, o Grêmio ganhar 1, dependendo do score do São Paulo, o Grêmio ficaria com a vaga ainda assim no saldo de gols. O Grêmio tem mais saldo de gols, eu tenho quase certeza. Está olhando aí, Maurício? Saldo de gols do Grêmio e do São Paulo, faz favor aí. Só para ver. Porque a situação é tão grudada, 59 a 59, que qualquer coisa pode definir a 4ª vaga. E essa 4ª vaga pode valer um ano inteiro. Porque quem ficar em 5º pode ir para os 5º dos infernos depois também, né? Porque aí tem que jogar 2 fases de pré-libertadores, aí é brabo. O saldo do Grêmio é 20 e o saldo do São Paulo é 14. Mas o que coloca o Grêmio à frente, além do saldo, é o número de vitórias. Sim, mas é isso que eu estou dizendo. O Grêmio tem 16 e o São Paulo 15. Mas é isso que eu estou dizendo. Não. Os 2 critérios são próximos. Né? Não, mas aí que eu estou dizendo. É exatamente isso que eu quero frisar. O Grêmio nos 2 ganha. Porque o que pode acontecer? Os 2 fazerem 6 pontos. Sim. Só que o São Paulo faz 6 com 2 vitórias e o Grêmio faz 6 com 1 vitória. Aí fica 17 vitórias a 17 vitórias. E aí vai pro salto. E aí o Grêmio mata o São Paulo. Então, o São Paulo não pode fazer goleadas e o Grêmio não pode tomar goleada. Não pode tomar goleada. Sim, os 2 critérios são muito próximos. Muito próximos, mas o que eu quero dizer é que nos 2 o Grêmio ganha. Então, o empate de ontem, que muitos, eu prefiro raciocinar em cima. E a vitória do Inter ontem foi muito boa, porque também o Flamengo ganhou. E vale dinheiro. Aí é 2, 3 milhões a diferença do segundo para o terceiro, do primeiro para o segundo. Então, é isso que tem que estar bem claro na cabeça de quem acompanha todos os detalhes da competição. Agora vale dinheiro, vale ficar entre os 4 melhores na Taça Libertadores, entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro para entrar na fase de grupos da Libertadores da América. Então, isso aí também é dinheiro, né? Porque é a formação do grupo de uma forma mais meticulosa, não precisa ficar fazendo nada assodadamente. Até, Maurício, vê quanto é que é cada valor dos prêmios aí. O campeão é 11, o vice-campeão é 11 milhões. E vamos ver quanto é que é o terceiro colocado. Se não me engano é 7, está me dizendo aqui o Milton Machado. Mas o Maurício vai trazer o número certinho aqui. Vamos lá. Eu até tinha anotado esse negócio aí, porque são muitos detalhezinhos. Eu estou começando com isso para falar da rodada de ontem e dizer a importância dos 2 resultados conquistados. Já vou ouvir o Silvio Bruno Lopes, jornalista, e o João Gabriel, que já está tratando junto com o Gilmar Veloz da renovação do Odair. E o Odair tem outras propostas aí. Não sei se o João vai abrir e tal, mas já houve um... E não foi o João que me contou, né? Porque senão vão dizer, o João já abriu o bico. Não. João Gabriel que é um túmulo aqui, né? Não fala nada. As premiações do Campeonato Brasileiro, definidas pela CBF. O campeão, 18.693.000. Campeão já ganha 7 pau a mais do que o vice. O vice ganha 11.373.000. O terceiro colocado... E aí tá justo, né? Quem investiu mais, que é o caso do Palmeiras, quem conseguiu se suportar mais, né? Tá ganhando mais dinheiro.
O terceiro colocado ganha 7.759.000. Então já baixa 4. Baixa 4 milhões aproximadamente. E o quarto colocado ganha 5.633.000. Tá, aí é o Grêmio hoje, tá. 5 milhões. Se o Grêmio ficar em quinto... O quinto colocado perderia 1.600.000, porque baixa para 4.092.000. Então é isso aí. Então o Grêmio ganha vaga direto pro G4. Para a fase de grupos, estou com o G4 na cabeça, para a fase de grupos da Libertadores. Ganha 1.600.000 a mais. Ganha a possibilidade de ter férias mais tranquilas, pré-temporada mais saudável, contratar o jogador certo na hora certa, sem fazer, né, coisas assim, atropeladas, assodadas, porque em dia 31 já começa aí, é no fim de janeiro, não sei se é 31, a pré-Libertadores essa aí, porque tem outro jogo em fevereiro e depois tem mais 2, né, antes de começar a fase de grupos. Então, foi importante o que aconteceu ontem, não é, João Gabriel? Boa tarde. Boa tarde, Rec. Realmente, a campanha toda do Inter mostra a importância que é esse ano, né? Saindo da segunda divisão e ainda chegar para uma fase de grupos da Libertadores. Porque é isso que tu comentaste, se entrar para a fase preliminar, pode fazer um planejamento todo e acabar em um jogo, né? Um confronto. Né? Tite contra o Tolima? Pois é, então imagina, tá na Libertadores, faz um time de Libertadores, aí não tá pronto, dá um problema, cai já, então é muito importante realmente já começar na fase de grupos da Libertadores, né? Por isso que essa campanha e a vitória de ontem do Inter também foi importante para consolidar essa situação, né? Que agora ainda faltam 4 jogos, mas está numa situação bem mais tranquila do que os outros 3, né? Que estão disputando ainda essas vagas de grupo direto. Né? Silvio, Maurício, eu fiz um cálculo hoje na Grenal para simplificar a situação do Internacional na comparação com São Paulo e Grêmio. Por que São Paulo e Grêmio? Porque esses são os que estão no encalço. Nem incluiu o Flamengo. O Flamengo depende do que vai acontecer. Daqui a pouco o Flamengo está na mesma coisa que Grêmio, né? Mas dá para incluir o Flamengo também. Se o Inter fizer mais 4 pontos, 4 em 4 jogos, o Inter está com 69. Obriga Grêmio e São Paulo a fazerem 10 pontos em 12. Não pode perder mais nenhuma. Tem que ganhar 3 e empatar uma. Os dois, para poder o Inter sobrar. Os dois têm que fazer 10 pontos. E tem Grêmio e Flamengo. Né? E tem Grêmio e Flamengo. Por isso que eu digo, o Flamengo pode entrar ou não no cálculo. E o Flamengo tem uma tabela muito difícil. O Flamengo pode sobrar, mas daí não para o Internacional, porque o Inter já está com a vaga. É para São Paulo e Grêmio entrarem e sobrar o Flamengo. Vê que é tudo muito pequeno. Se o Grêmio ganhar o confronto direto, o Grêmio fica 1 ponto do Flamengo. Só nesse jogo. É claro que ainda tem antes outras partidas. Mas é tudo muito tênue, né, Silvio? Boa tarde, Rec, Maurício, João Gabriel e telespectadores do Preliminar. Sempre uma honra estar aqui. O que eu gostei de ontem, principalmente no jogo do Inter, foi a postura. A postura do Internacional no primeiro tempo, dominando o jogo, com jogadas trabalhadas, Edenilson jogando muita bola, tomando conta do meio campo do Internacional. Gostei bastante da postura. No Grêmio, parece que ainda tem um resquício da eliminação na Libertadores. O Grêmio parece um pouco nervoso, na minha opinião. Parece Embora que o tenha Grêmio ganho 7 em 9. Embora tenha acontecido isso, mas 7 em 9 pontos. Parece que ainda está sentindo alguns As atuações resquícios. não estão convencendo. Exatamente, ainda tem algum resquício, algum probleminha ali que o Grêmio não consegue ter aquele brilho que... Eu estou comparando o Grêmio com ele mesmo. Não estou comparando o Grêmio com o Palmeiras, com o Inter, com o Flamengo. Com ele mesmo, aquele futebol que ganhou a América, ganhou a Copa do Brasil. O Grêmio parece que ainda sente um pouco e vai precisar virar essa chave para fazer essa pontuação de G4 e de vaga direta na Libertadores. Mas é muito difícil, Rec, imaginar um cenário, mesmo que a tabela do Flamengo seja mais complicada que a dos demais, que o Flamengo tem uma vantagem de 4 pontos. É muito próximo, o grau de dificuldade para tirar esses 4 pontos é muito parecido com o grau de dificuldade que o Inter tem de tirar a pontuação. Claro que os adversários do Palmeiras são muito mais fáceis e isso torna ainda mais difícil. Mas independente de adversários, chegar nesse momento do campeonato e tirar 4 pontos de vantagem e ganhar nos critérios é algo improvável.
A vitória do Flamengo ontem foi mais importante ainda pro Flamengo do que qualquer outro, né? A defesa... O próprio Inter, né? Porque o pênalti, A né, defesa no final, de pênalti do César foi mais comemorada do que um gol. exatamente, claro, porque se perdesse, ele ganhasse um ponto já estaria muito uma situação bem pior, né? Não, estaria um ponto Estaria do um São ponto Paulo só. e do Grêmio, com do confronto direto com o Grêmio, né? Aí, Então já- aí o confronto direto podia liquidar com o Flamengo. Porque o Grêmio uma hora vai ter que voltar a jogar um pouco, né? Ele não E está o- jogando nada. E a importância de deixar o Santos lá atrás, né? A importância da vitória do Flamengo, por mais que... Classificou que o Grêmio. Classificou o Grêmio. Classificou o Grêmio. Então, como foi uma... Tem um lado de não conseguir ficar mais distante do Flamengo, mas tem um lado de não se aproximar. Então, foi importante a vitória do Flamengo. Importante, difícil um concorrente, mas por isso. Por Porque garantir o Grêmio. a gente pode considerar, Rec, que a diferença do Flamengo para o Grêmio é de 4 pontos, mas dá para considerar que a diferença para Grêmio e para São Paulo é de 5 pelos critérios. Porque o Flamengo tem 18 vitórias. Se o Flamengo perde as duas próximas e o Grêmio ganha uma e empata a outra, o Grêmio vai empatar em pontos com o Flamengo. Só que o Grêmio vai ter 17 vitórias e o Flamengo 18. Então, não basta empatar. Não basta chegar na mesma pontuação. Teria que ultrapassar o Flamengo. E o caso do São Paulo é pior ainda. O São Paulo tem 15 vitórias. Com 15 vitórias para buscar 18 é praticamente impossível. Não, mas a diferença é uma vitória do Grêmio. Do Grêmio são duas. O Grêmio tem 16 e o Flamengo tem 18. Não, estou falando do Flamengo, do São Paulo e o Grêmio. Sim, o São Paulo tem 15, o Grêmio 16 Não, e o o São Flamengo Paulo 18. vai ter que fazer um aproveitamento de 10 em 12. Não, e ainda com esse aproveitamento de 10 em 12, dependendo do aproveitamento do Flamengo, que pode ser de 6 em 12, se o Flamengo fazendo 6 em 12 e o São Paulo 10 em 12, o Flamengo termina na frente pelo número de vitórias. Aí sim. Mas aí o São Paulo periga deixar o Grêmio fora. Se o São Paulo fizer 10. Assim como se o Grêmio fizer 10, deixa o São Paulo fora. Isso aí é líquido e certo. 10 em 12. Eu diria assim, Raquel, olha, o Flamengo... 10 em 12 é certo que vai classificar. O Flamengo está muito bem encaminhado Mas para a garantir tabela essa do Flamengo vaga. é muito difícil. Pode olhar aí, é terrível. O Flamengo pega o Sport Recife fora, Agora? agora, nessa rodada. Aí, ó. Depois enfrenta o Grêmio, em casa, mas é o Grêmio. Barbadinha as duas. É. Né? Depois enfrenta o Cruzeiro no Mineirão. É outra barbada. É outra barbada. Mas o Cruzeiro tá de férias já, né? Ganhou do Tá Corinthians, de férias né? matando Ganhou do gente. Corinthians. Não, mas tá de férias. É. E depois enfrenta em casa o Atlético Paranaense. Não dá pra fazer 6 pontos aí. O Flamengo fazendo 6 pontos nessa tabela, ele obriga os outros a fazerem 11. É isso aí. E é isso aí. difícil- Obriga os outros a fazerem 11. Perfeito. E como é impossível Perfeito. fazer 11 na quantidade de jogos, teria que fazer 12. É. Então, Se o Flamengo fizer 6, obriga São Paulo e Grêmio a ganharem todas. Ou um deles, né? Um deles, pelo menos. Não, mas um deles... Fazer 12. Um deles... Sim, o outro sobra. Não, mas Quem se, não fizer 12, sobra. mas se um deles... O Flamengo, pra sair do G4, os dois teriam que fazer esse aproveitamento. Sim. É absolutamente improvável, né? E o o Flamengo São- fazendo 6 pontos, está dentro. E o São Paulo, do jeito que tá, sem técnico, jogando um futebol abaixo do que jogou no início, e projetar ele fazendo 12 ou ele fazendo 11 pontos é bem complicado de se imaginar, né? 10 ou 12, na verdade, né? Agora, essa discussão acho que prova que o Brasil agora já aprendeu pontos corridos, né? Tanto clube como torcida, jogadores já entenderam como é a disputa do pontos corridos, que eu sempre acho que é o que mais dá o mérito mesmo ao quem faz o melhor time, o melhor plantel, quem se planeja melhor, né? E depois de tantos anos aí de pontos corridos, a gente chega no campeonato que faltando 4 rodadas, praticamente o campeão está decidido, mas mesmo assim todo mundo tem interesse, né? Não existe jogo jogado, jogo sem interesse nenhum. Você gosta de pontos corridos? No campeonato brasileiro, sim. Tem que ter Copas também, por isso tem Copas, né? Copa do Brasil e tudo. Mas os pontos corridos eu acho que é o que dá mais crédito para ser o melhor ganhou. Eu acho que fica uma coisa, não fica no... não ganhou fora e em casa ganha, sabe? Fica Agora, uma coisa mais... Tinha que ter um time mais robusto um ganha. super campeonato brasileiro, como uma vez teve Grêmio e Vasco. Lembra? Isso eu não lembro. Não, é da minha não época. lembro. O técnico do Grêmio era o Poleto, se não me engano. Em 1989. Né? O Grêmio ganhou a Copa do Brasil e o Vasco ganhou o Campeonato Brasileiro. O Grêmio ganhou a Copa do Brasil de 89 e o Vasco ganhou o Campeonato Brasileiro. Se não estou equivocado. Ganhou em cima do Corinthians até o Vasco. Né? E, se não me engano, foi isso, 89.
O ano que eu nasci. E aí jogaram depois para ver quem era o super campeão do Brasil. Isso é interessante fazer, tipo o Libertadores e o Sul-Americano, né? Que o Grêmio ganhou agora, o campeonato. A Recopa. A Recopa. Isso é interessante fazer, mas eu digo, o campeonato Foi brasileiro... contra o São Paulo do Morumbi. Se não me engano, foi o cruzamento do Vinck e gol do Sorato. Eu estava lá nessa transmissão. Em pontos corridos, eu acho que é o que dá mais méritos assim para quem fez quem se planejou durante o ano todo. Por isso que eu acho que ganhar o Campeonato Brasileiro é mais importante que a Copa do Brasil em termos de glamour. De glamour, exatamente. O peso é o mesmo. E até em dia para clube hoje em dia é pior, né? Porque a Copa do Brasil deu 50 milhões pro mas quantas rendas no Campeonato Brasileiro fez o Palmeiras para chegar no destino final? Exato. Né? E quanto manteve os sócios? Né? Então, para mim aí há um equilíbrio até financeiro. O campeão brasileiro. O Inter encheu o Beira-Rio o ano inteiro. Né? Encheu o Beira-Rio o ano inteiro. Quantidade de sócios. Quantos mil tinha ontem no Beira-Rio? Quantidade de sócios que ficam em dia também por conta de jogos atraentes, tudo isso tem que entrar no cálculo, né? E aí por isso que tem as Copas que aí faz aquele confronto, aquela emoção do jogo decisivo ali. Tá, mas um microformulismo, João Gabriel. Os dois melhores do primeiro turno contra os dois melhores do segundo turno. E um torneio da morte. 6 para cair 4. Mas aí para ficar mais justo, assim. E aí é seu torneio da carnificina lá embaixo e o torneio da... Como é que é o torneio da carnificina lá embaixo? 6 para cair 4. Não, mas aí, Rec, tu pega... Salve-se quem puder, ia ser o nome do campeonato. Mas tu cria o campeonato Salve-se quem puder... briga de foice no escuro. Mas se tu cria o campeonato Salve-se quem puder, que o Rec tá projetando agora... Tu pode livrar a cara de um Paraná Clube, que foi o saco de pancadas do campeonato inteiro. Vai continuar sendo? Não sei. Daqui a pouco consegue contratar... Não, e ainda, então vou te contrapor ainda. Ainda dá a oportunidade de contratar mais uns 5 ou 6, porque eles são muito ruins. Eles são muito ruins, assim. Descarta 5, tipo aquele negócio de casa, tira 5 e bota 5. Não, Rec, eu acho assim, claro, o João é uma das pessoas tipo que mais tem que opinar sobre, mas... Eu, nesse caso do rebaixamento, gostaria de ver no Brasil uma fórmula parecida com o que a Europa está fazendo. Na Europa agora, em algumas ligas, são apenas 3 rebaixados, e aí são rebaixados de forma direta. Em outras ligas, 2 são rebaixados direto, e o antepenúltimo disputa contra o terceiro da Série B, um mata-mata para definir quem fica na Série A. Esse é um formato que me agrada mais. A Argentina não acumula 2 campeonatos seguidos? A Argentina faz um cálculo maluco. Mas aqui o João Gabriel estava em 99, quando o Internacional bateu na trave e tal. E teve um ano, não sei se foi esse, foi o 2001, foi em 99, que o presidente Amoretti fez aquela média. Foi um ano que para cair tinha que ter uma média dos últimos campeonatos, não sei o quê. E o Amoretti deu um jeito na calculadora lá. Eu lembro que o Amoretti teve uma decisão, acho que era o Sandro Hiroshi, não foi? Aí chegou na véspera do jogo, conseguimos um pontinho a mais, uma coisa. Mas de fórmula não me lembro de ter não, e tinha o cálculo ali. Tinha que calcular O Amoretti era muito rápido. Com aquele monte de telefone. Tu lembra? O Amoretti ele é um dos fundadores do direito esportivo, né? Ele que começou, fez até o curso de pós-graduação que eu fiz, o primeiro aqui no estado foi organizado por ele. E ele, que era advogado, já atuava no direito esportivo muito antes, que hoje em dia o mercado aí tem até... A OAB tem a seção de direito esportivo, né? Mas o Amoretti foi um dos fundadores dessa... O Amoretti é uma grande figura, morreu com 60 anos, estaria com 70 hoje, mais ou menos. Impressionante, né? Ia pra FIFA, ia lá para defender o Palmeiras, defendia o Inter, atacava trator num parque gigante. São as figuras, né, do futebol, né? Eu me lembro quando o Inter tomou 4 do Juventude, né, que vocês iam ser campeões da Copa do Brasil, né, e aí não ia ficar tanto tempo sem título, né, 92 para 99 ia ser... Quer dizer, aquele ano deu tudo certo e tudo errado ao mesmo tempo, né? O Internacional foi bem naquela... Tinha um bom time, era o Paulo Autuori, o técnico. Paulo Autuori, tinha o Dunga, né? Dunga, aquele... Gonçalves. Aquele guri que veio do São Caetano, do interior de São Paulo, ponteiro esquerdo.
Fábio Pinto? Não, Fábio Pinto é ponteiro direito, mas foi em 2002 o Fábio Pinto. Como é que é o nome do cara, rapaz? Jogava, ou era no Bragantino que ele jogava, no São Caetano. O ponteiro esquerdo. João. O seu João. Bom jogador. Latinho, né? O Internacional tinha um bom time, tinha o Mabília jogava no Juventude. Mabília no Juventude. Depois é que veio para cá. Mas o Inter tinha um bom time e parecia que ia ser campeão da Copa do Brasil. Ele tomou aquela chinelada do Juventude. Eu lembro o Amoretti, quando abriu o vestiário, ele disse: hoje ninguém fala, falo só eu. Ela não se esquivou, foi lá e disse: ó, não, presidente, nós temos. Não. O presidente sou eu, ninguém vai falar aqui, é ordem minha, eu vou falar. Podem perguntar o que vocês quiserem. Porque o primeiro jogo foi 0-0 em Caxias, né? Então já estava quase achando que ia subir. Esse é mais um argumento que eu uso para não ter o mata-mata no brasileiro. Se faz essa tua fórmula, que no final faz mata-mata. Fórmula Fraga se chamava. Aí permite que o quarto colocado, que se classifica na última rodada, consiga ser campeão. Meninos da Vila, do Diego e Robinho, classificou em oitavo naquele campeonato brasileiro e eliminou o São Paulo. 2002. 2002. Em 96 foi o Grêmio. Ele classificou em sétimo e a Portuguesa em oitavo. E o Grêmio ainda teve vantagem nas finais, porque tomou 2-0 lá, fez 2-0 aqui e foi campeão. Esse formulista que derrubou o Grêmio agora com o gol fora, valendo 2 contra o River, salvou o Grêmio lá em 96 no último título brasileiro. São coisas interessantes. Mas acho que não tem mais espaço agora para um formulismo desses, né, Rec? Mas 2-2, não é um grande formulismo. Mas é formulismo. Mas o cara ficou em primeiro ou segundo, um turno inteiro. Pois é, mas aí que tá, o Palmeiras não tem méritos para ser campeão. Os outros 4 todos têm, né? Mas o Palmeiras tem mais que os outros, então já dá o título pro Palmeiras. Por isso que eu acho que vai permitir que daqui a pouco, é que agora só está disputando, são poucos em cima, o Atlético Mineiro vence, sobe em quarto. E aí já dá a possibilidade de ser campeão. O Omar Selaime deve estar nos assistindo e ele me desafiou, disse: lembra das finais aí que Grêmio e Internacional ganharam? Lembrava de todas. Bom. De A, de B, e aí os pontos corridos. É difícil de lembrar. Quando é que um time foi campeão? Quando é que o Palmeiras ganhou o título? Foi contra quem? Aí é que tá, aí são todos os jogos, né? Aí eu quero lembrar, eu tava lá num jogo lá que no ano que o Palmeiras foi campeão, eu fui em todos os jogos. Já faz 16 campeonatos, né? São 10 de times paulistas, 3 de mineiros e 3 de cariocas. Mas agora vamos... Não tem... tem 2 do Fluminense, 1 do Flamengo, né? E 10 de São Paulo. Mas nessa tua tese, os 2 melhores do primeiro turno contra os 2 melhores do segundo. No primeiro turno, o São Paulo terminou na liderança com 41 pontos e o Inter fez 38. No retorno, o Palmeiras é o líder com 27 e o Inter é o segundo colocado com 27. Com 37 o Palmeiras e 27 o Inter. Como é que faria esse cruzamento? O Inter ia enfrentar quem? Não, aí entraria um que estava abaixo. No turno que deu... Mas aí já começou a botar a fórmula em cima da fórmula. Sim, mas tem que prever, né? Nós não fizemos agora há pouco aí o critério de desempate? Mesma coisa. O Grêmio briga a terminar com a mesma pontuação do São Paulo e passa o Grêmio e não passa o São Paulo. Tá, mas aí vamos lá, na fórmula da fórmula, quem é que passaria? O terceiro do primeiro turno ou do segundo? Terceiro geral aí. Mas geral. aí... O melhor colocado desses 3, né? Perfeito. Bom, já estamos nos entendendo. Tá, e a fórmula do rebaixamento? Dá pra fazer. E a fórmula do rebaixamento, como é que seria? Teria primeiro turno e segundo ou é geral? Aí aí entra a carnificina. Sim, é geral. É da geral. É a carniça toda. A menor renda cai. Porque... time de menor renda, renda de público, né? Porque aí, por exemplo, tá? Se nós pegássemos essa linha de pensamento, vamos aplicar a mesma teoria. São 6 para esse torneio da morte que o REC quer criar, 3 do primeiro turno e 3 do segundo turno. No segundo turno, os 3 piores clubes são o Paraná, que não é novidade para ninguém, América Mineiro e Corinthians. Se fossem 3 do retorno para esse torneio da morte, o Corinthians ia pro torneio da morte. Sem VAR, sem nada, né? Com VAR, sem VAR, ia pro torneio da morte igual. No primeiro turno, os 3 piores foram Paraná, que não é nenhuma novidade, Ceará e Vitória.
Olha aqui, ó. O Sport no formulismo do REC, o Sport estaria salvo. Como salvo? Sim. Se fossem 3 do primeiro turno. 6 direto. 6 lá do 6 inferno. piores de tudo. Os 6 do inferno vão pro pau. Mas se fosse 13 E pode 13... escrever 4 ainda, porque o time é muito ruim. Entendeu? Tenta salvar. Olha aqui, ó, os 16 campeões até aqui. 4 Corinthians, 3 São Paulo, 3 Cruzeiro, 2 Fluminense, 2 Palmeiras, 1 Santos e 1 Flamengo. 10 de São Paulo, 3 do Rio e 3 de Minas Gerais. Estou considerando o Palmeiras campeão. Você já considera o Palmeiras campeão, João Gabriel? Acho que agora sim, né? Depois desses últimos 3 rodadas aí, o Palmeiras conseguiu se manter na frente. E os jogos que o Palmeiras tem pela frente também permitem que ele esteja numa situação tranquila. Porque tem que tirar 6 pontos, né? Não são 5 pontos. Então são 2 rodadas praticamente que faltam para o Palmeiras se consagrar campeão. E a primeira é o América, eu acho. Isso. E depois não. Primeiro o Paraná. Primeiro é o Paraná em Londrina. Paraná depois e o Londrina América. e depois o América em casa. Mas Então, tem que o Internacional já tem, como esses dois estão na segundona, o Internacional já tem que oferecer 12 jogadores para cada um, ou 8, porque tem um monte que vai voltar aí, para disputar a segunda do ano que vem. REC Segunda. pode oferecer 1 milhão de bichos para cada jogador do Paraná que não resolve. Não sei. Ganharam do América lá em Minas. Ah, sim, tu tá comparando o América Olha, e Minas com o Palmeiras. Uma vez o Grêmio perdeu para um time aí que tinha melancia jogando. O Internacional perdeu para um time de Tacelupa, de Guaíba. 1-0. Pois é. Então, futebol, olha, não é? Daqui a pouco. Não, 1 milhão para cada jogador, não, mas 1 milhãozinho dá para oferecer para o São Paulo. Né? Mais o passe do Alex Santana, assim, pro Paraná, aliás. O Paraná? É. Não, mas não adianta, REC. Não Acho adianta. que O não. time do Paraná chora de ruim. O teu time lá de Lagoa Vermelha que tu faz, as Não. pichotadas que a gente bota aqui no programa, aquele time ganha do Paraná. Não ganha. Faz frente pro Não, Paraná. o América veio aí ontem e viu, o segundo tempo não foi ruim do América. se aquela bola na trave entra ia complicar bastante, né? Que o Lomba bateu no lombo e depois na trave. Né? Tá, e aí agora, João Gabriel, vamos para os que mais interessa aí. Lomba ou Danilo Fernandes? Você que é goleiro. Eu acho que o Lomba mostrou que ele tem capacidade e tomou lugar agora por um azar que tenha sido do Danilo. Acabou o Marcelo Lomba se consagrando titular. Eu acho que ele tem condições e deve ser o titular. Né? Eu acho que entre os dois eu colocaria E o como é que Marcelo se faz com a hierarquia de grupo? Porque tem técnico que diz, não, para preservar a hierarquia, quem saiu por lesão, quando estiver 100% volta. Só que aí o que tá fazendo em campo, o Lombo credencia a seguir. Como é que administra isso? É o problema do Odair, né? Mas eu acho que a questão é a seguinte, o Danilo também já sofreu, quantas lesões já sofreu, né? Quanto tempo ele está parado já no Inter, né? Todo o período de contrato do Inter, quanto tempo ele ficou parado e quanto tempo ele ficou à disposição. E, como eu falei, é um problema, é uma infelicidade, mas o Lomba soube aproveitar, e aproveitou, então agora o Lomba continua. Se tiver algum problema de lesão do Lomba, o Danilo vai assumir com toda a Por isso que o tranquilidade. Manguita Fenômeno jogava com o dedo quebrado. Dando a chance. Coitado do Schneider, não jogava nem amistoso. Mas seu Minelis, Dino, não sei o que, não coloca, não. O Manga não deixava. Não, jogou. O Manga jogou uma decisão com o dedo quebrado contra o Cruzeiro. Não dava chance pro azar. Porque como Claro que tem lesões e lesões. Essa questão de preservar as lideranças, tudo, o Marcelo também, agora ele é uma liderança, foi capitão também esses alguns jogos, né? Então, o Lomba, né? Então acho que por essa situação não vai ser o critério da questão, mas o Danilo pode ficar. Mas quem é o melhor desconfortável. dos dois? E vou incluir os dois do Grêmio. Quem são os 4 na hierarquia? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Você que é expert em goleiros. É difícil ficar falando assim individualmente quem é melhor. Tu tem que ver pelo que fez, né? E como é que está a carreira dele junto com o time. Então o Marcelo Groi, acho que é indiscutível, né? Pelo tudo que já fez no Grêmio e toda a confiança que ele tem quando joga. Acho que o Marcelo Groi, pelo que já fez e já provou, entre os 4 é o primeiro, né? Seria o primeiro. E depois na outra sequência, porque o Marcelo Lomba, por estar jogando, eu acho que ele seria
ou o segundo. Eu concordo contigo. Não tem. O futebol, os caras falam que não tem. Paulo Vitor eu deixaria em quarto nessa Esse lista. negócio de com o Danilo em hierarquia. terceiro, pela hierarquia. Hierarquia no gol é fechar o gol, ver quantos pontos garantiu, quantas defesas fez. E vê que na CBF, no estudo, os dois estão bem ranqueados. O Groi não, o Lomba e o Danilo Fernandes, como salvadores de resultados. Mas tu vê como isso é bom, né? E até valoriza o trabalho do Pavão. Tu vê o São Paulo, né? Como tá com problema de goleiro até hoje, né? Problema é uma bronca. Tá difícil, né? E isso que tá o Marquinhos lá, o grande treinador de goleiro aqui, a escola do Schneider, que tá lá no São Paulo. E mesmo assim ainda não conseguiram firmar um goleiro como titular, né? Silvio, São Paulo com quem é o melhor? São Paulo com muitos problemas de relacionamento, inclusive, entre os dois goleiros, pelo que se fala nos bastidores. Jean e Sidão, parece que tem não, Sidão ficou redundante agora, mas não tem um bom relacionamento. Isso aí dificulta também o dia a dia. Acho que o João pode até falar, imagina tu ir treinar com o cara todos os dias e vocês não se conversarem, não terem esse relacionamento. Sobre a hierarquia, o Marcelo Groi tem taça no armário, o momento do Grêmio é melhor que o do Inter, assim, na questão dos títulos nos últimos tempos, na sequência. Então isso coloca o Marcelo num degrau maior. Mas aí agora eu vou talvez dar uma polemizada. Se colocasse o Lomba no Grêmio, será que o resultado seria o mesmo, na minha opinião? Então é mais uma questão de estar no lugar certo na hora certa. Mas é que o Groi tem 2 milagres na sua carreira que é difícil do cara tirar. Dá para colocar até 3. Teve um contra a LDU que o Grêmio não ia passar da primeira fase, que ele deixa o pé e faz uma defesa no pênalti, que era muito difícil. E ali o Grêmio, e depois pegou um pênalti do Paulinho num campeonato gaúcho contra o Novo Hamburgo, né? Não serviu para nada, mas pelo menos o Grêmio chegou na final. A parte dele ele fez. Ele fez. E lembra que o mesmo jeito, né? Então isso aí é mérito. O cara pegar 2 pênaltis da mesma maneira já não é só. O pênalti do Everton em 2016, se tivesse entrado, o quanto que a história teria mudado? Não, o Groi não seria mais goleiro do Grêmio. Esse aí o Renato acho que ainda dá uma porcentagem dos contratos pro Groi, né? Se não O fosse pênalti do Everton ali que virou a tudo, chave. exatamente. Virou a Se fosse chavinha. eliminar na Copa do Brasil. Tem que seguir pagando o bicho até... O Groi tá esperando a renovação do Renato para ver o que vai... Não, e o Everton também, né? O Everton foi bater pênalti, né? Mas aí o Marcelo fez aquela defesa em Guayaquil e depois fez uma pior ainda, mais difícil, contra o Lanús no chão aqui, que podia ter determinado o Lanús na frente na decisão da Libertadores da América. Então aquilo ali pode ter valido, e valeu, a decisão da Libertadores da América, o título da Libertadores da América. Por isso que eu acho que é muito difícil dizer quem é melhor, quem é pior, porque cada um tem a sua história, a história já foi feita mesmo, já foi realizada. Nem dizer quem que é o mais importante do Inter, né? Fernandão, Falcão, cada um tem a sua história e a sua grandeza. Né? Depois do intervalo, nós vamos perguntar aqui para o João Gabriel, que trabalha junto com o Gilmar Veloz nessa renovação do Odair com o Internacional, quanto ele se valorizou já, o Odair, e quanto ele está merecendo ficar no Internacional, e até a possibilidade de fazer 2 anos de contrato, que eu viajo às vezes. Já voltamos. Grêmio empatou com o São Paulo ontem no Morumbi. Tricolor depende apenas de si para garantir vaga direta à fase de grupos da Taça Libertadores da América. A equipe volta a campo domingo 7h contra a Chapecoense na Arena. Léo Moura deve retornar ao time. Paulo Miranda e Maicon sofreram lesão muscular e estão fora. Luan também será desfalque mais uma vez, e há quem especule que só volta em 2019. Tendência é que Marcelo Oliveira, improvisado, substitua Paulo Miranda. Deve seguir o revezamento entre Cícero e Jean-Pierre. Matheus Henrique deve entrar na vaga do Maicon. Provável Grêmio: Paulo Vitor, Léo Moura, Jeromel, Marcelo Oliveira, Cortez, Michel, Matheus Henrique, Ramiro, Cícero ou Jean-Pierre, Everton e Jael. No Inter, Colorado venceu o América ontem no Beira-Rio. Damião chegou
a marca de 108 jogos com a camisa colorada, é o 10º maior artilheiro do clube, se não me engano está a 9, 108 gols, claro, com a camisa colorada, é o 10º maior artilheiro da história do clube, faltando apenas 4 rodadas, e a diferença em relação ao Palmeiras, do Inter para com o Palmeiras, 5 pontos, 6 pontos de vantagem em relação ao primeiro fora do G4. Então o Internacional tem uma poupança para ficar no G4 e tem uma defasagem para ainda brigar pelo título. Defesa havia sofrido gols nos últimos 9 jogos, mas ontem não foi vazada, ainda assim é a segunda melhor da competição. Colorado enfrenta o Botafogo domingo 5 da tarde no Rio. A equipe não vence como visitante há 7 jogos, ganhou do Bahia e não ganhou de ninguém no segundo turno. O Inter caiu de rendimento fora de casa no segundo turno, continuou ganhando no Beira-Rio, e isso aí é que está fazendo a campanha geral ser muito boa. D'Alessandro cumpriu suspensão, deve retornar ao time. Fabiano levou o 3º amarelo, está fora. Zeca, o substituto, que bom, né? A gente poder rever o Zeca jogando um jogo inteiro. Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago. Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes. Até o time que vai começar o ano como titular. As seleções já se enfrentaram 75 vezes na história. Será o primeiro confronto fora da América. É a América também. É o primeiro jogo, né? Fora da América. Amanhã, Campeonato Brasileiro. Corinthians e Vasco, Vitória e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Bahia. Domingo, Paraná e São Paulo, América Mineiro e Santos, Botafogo e Internacional, Sport e Flamengo, São Paulo e Cruzeiro, Grêmio e Chapecoense. E na segunda-feira, Fluminense e Ceará. Se o Ceará fizer o crime fora de casa, o Fluminense pode também entrar aí nessa zona do perigo. Bahia já escapou, Botafogo já escapou, quem chegou a 44 é Bahia, Botafogo. 46 o Santos não tem mais risco. E aí vem Fluminense 41, Corinthians 40, Vasco 39, Sport Recife 38, Ceará 38. Estariam caindo Chapecoense 37, Vitória 36, América 34, Paraná 21. Já voltamos. Revigorex faz muito sucesso. Estimulante natural que dá mais ânimo, mais energia, mais vigor, ajuda a trazer equilíbrio hormonal. A vida corrida, o estresse do dia a dia, problemas no trabalho, problemas pessoais, tudo acaba nos deixando muitas vezes para baixo, com muita preguiça, muito desânimo. É ou não é? E aí as coisas vão aumentando. E não afeta só o ânimo, mas também o vigor físico, aquele namoro que deveria ser gostoso, prazeroso, começa a ficar prejudicado. Então, nada de ficar sem namorar. Vamos viver com energia, com vitalidade, tomar Revigorex. Anote o telefone 3023-9400. Repetindo, 3023-9400. Nada de tristeza, nada de ficar cabisbaixo. Tome Revigorex, levante a autoestima. Ligando agora, você diz que viu aqui no programa e ganha promoção espetacular. No feriado, no final de semana, tem que ter namoro, tem que ter Revigorex. 3023-9400. Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos. Tudo cabe no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Vejam só. Mais informações, 3596-1048 ou plantão de vendas, 98631-7709. Fale com o Fernando. Ou visite o site para saber mais, madelombacasaeconstrucão.com.br. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário desde 1962, conquistando clientes com nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de seu telhado. Ligue 3466-6133, fache.com.br. Amanhã apresenta o baile lá da FAC. Odair, renova, não renova? E quanto se valorizou o Odair, João Gabriel? Não, o Odair se valorizou bastante, né? Acho que ninguém ia Quantas imaginar propostas já tem? 5? Essas questões todas é com o Gilmar Veloz, né? Ele que encabeça toda a situação ali de representação, tá? Porque tem 30 anos de mercado, melhor que ele
não tem, né? Então ele que sabe essas situações, mas o Odair está muito valorizado, eu acho que o ano que ele fez, a campanha que ele fez, e até pelo grupo que tinha, ele que realmente conseguiu formar esse time. Ontem a gente vê que o time entra sabendo o que tem que fazer, né? Sabendo organizado, isso prova o trabalho dele realmente. No primeiro ano de trabalho como técnico profissional, pegar um campeonato brasileiro difícil e perder só para o Palmeiras realmente mostra a capacidade e o talento dele. Espero que seja só o primeiro ano de sucesso, né? Está pronto para treinar uma Libertadores? Assim como ele não estava pronto para um brasileiro e acabou mostrando que tem competência, eu acho que está pronto, né? Já vai estar com um grupo mais organizado, já sabendo o que precisa, o que não precisa. Eu acho que a questão é só ter que entrar e disputar, porque se não tiver a primeira, nunca vai ter experiência, né? Então, eu acho que está pronto. Se for comparar com os outros do mercado, os mais antigos, realmente os outros têm muito mais experiência, mas para ter experiência tem que praticar. Então, a primeira situação, acho que ele está bem encaminhado para ter um time forte na Libertadores. O salário é magro, o prêmio para a Libertadores é gordo? Não sei, deve ser, né? Essas coisas de números aí também não... É bom não falar, a gente não... Aí também já entra no lado profissional. Silvio, quanto se valorizou o Odair? O Odair se valorizou pela situação do grupo do Internacional, do momento do Internacional. O Odair pegou o time num campeonato gaúcho, conseguiu, mesmo tendo a eliminação, mas aí a questão do período que ficou parado, conseguiu organizar o Inter, conseguiu dar um estilo de jogo e se manteve. O Internacional nos outros anos chegava ali em maio, em junho o Inter não tinha um esquema ainda. O Odair não, o Odair acreditou no seu esquema, acreditou no seu plantel, no seu grupo, acreditou no esquema, conseguiu levar até o final do ano e, como o João falou, só perdeu para o Palmeiras, conseguiu não perder no Beira-Rio no Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, o Inter é o melhor mandante. Então isso valoriza o técnico, isso valoriza não só o técnico, mas o trabalho do Internacional. E aí agora uma questão de renovação praticamente cai de madura, ninguém coloca em dúvida o Odair. O Inter vai terminar o brasileiro com uma média de quase 2,5 pontos por jogo no Beira-Rio. Maurício. Uma média muito positiva, né? E o Odair, ele não só acreditou no esquema dele, na filosofia dele de trabalho, como soube passar isso para os jogadores. Muitos técnicos às vezes têm a ideia, sabem o que fazer, mas não conseguem passar para o grupo, ou não sabem fazer o grupo comprar essa ideia. E o Odair soube. Muito bem. Valeu. Obrigado, João Gabriel. Obrigado, Rec. Sempre um prazer estar com você. João Gabriel está junto com o Gilmar Veloso. Segundo o professor Tristão Garcia, o Inter segue com 4% de chance de título. É difícil. Querer que o Palmeiras perca para o Paraná e para o América, aí ou empate com um deles, pelo menos. Até às 19h.